Sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo da imigração. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Gente, é muito complicado e pra mim explicar todos os detalhes, nossa senhora, não dá. Não dá mesmo, pra ser sincera. Teve muitas coisas que aconteceram nesse período, mas eu tô tentando, assim, pegar as partes mais importantes pra vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, continuando a parte 1. Se você não assistiu a parte 1, nem adianta você ficar nesse vídeo, porque você não vai entender muita coisa. Volta lá na parte 1, assiste a parte 1 e depois volta aqui pra você assistir a parte 2, tá? Então, gente, a parte 2, vamos lá. Simplesmente, ele falou, né, desse processo que a gente escolheu. Então, era muito complicado, porque a gente tinha que provar todos esses cenários. A gente teve que pegar carta de várias pessoas, familiares, amigos, pessoas de trabalho, provando, falando sobre o meu relacionamento com o Tyler, simplesmente provando que nosso casamento era real e que se a gente fosse separar, ou seja, eu fosse mandada de volta para o Brasil, ou se o Tyler tivesse que mudar para o Brasil comigo, o que aconteceria na vida dele e na minha vida. Estávamos já casados, já fazia um tempinho, e a gente enviou esse papel. Gente, nesse período inteiro, a minha irmã estava na missão ao ICELI. E ela enviou os papéis dela de novo lá na missão. Ela parece que o andamento do papel dela estava dando tudo certo e tal, e ela foi chamada para fazer a entrevista, que estava dando certo, gente, basicamente. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. Foi uma pessoa de muito bom coração, mas na hora errada. Que a gente acha a hora errada, né, gente? Eu sempre falo que Deus, ele sabe tudo. Deus sabe, gente. Então, assim, pra mim, naquele momento, era a hora errada. Mas pode ser que não era a hora errada, era pra ter sido daquela forma. Mas uma pessoa, provavelmente, de muito bom coração, viu a papelada da minha irmã Wesley e falou: nossa, essa menina, que legal, a mãe dela já tem um green card. Ah, vamos aceitar ela, vamos marcar a entrevista dela. Pá! E aí olhou, nossa, mas pera, essa menina tem o mesmo nome. Nossa, elas são irmãs. Nicole? Por que o dela não tá sendo aceito? Como assim? Não, vamos reabrir esse caso. Como assim, gente? Pá, vamos reabrir isso. E, gente, foi mais uma dor de cabeça. Por quê? Eu já estava casada, estávamos nessa segunda parte do processo, que era mais caro, era mais demorado, e recebemos uma notícia que tinha sido negado. E na hora eu fiquei, como assim, gente, negou? Eles estão achando que eu casei falso, né? Como assim, gente? Foi negado? Tipo, nossa, muito choro, gente, muitas emoções. E o advogado conseguiu entrar em contato e eles falaram que foi negado pelo motivo de um caso meu de solteira ter sido aberto em cima do de casada. E aí, na hora, meu advogado perguntou: Nicole, vocês reabriram o processo de você? Eu falei: não, você é louca, tipo, eu nem sabia que isso podia fazer, que isso existia. E isso, gente, é muita demora, tá? É advogado mandando e-mail, é eles demorando 2 meses pra responder um e-mail. Não tô brincando aqui é fato. Ou seja, era uma enrolação, gente, que eles falaram isso e a gente falou, mas não foi a gente. Aí eles conseguiram ver que foram eles mesmos que abriram o caso. Mas, gente, a imigração nunca está errada. Então, eles falaram: os oficiais, eles têm direito de reabrir qualquer caso, qualquer momento que eles queiram. Então, não tem nada que a gente possa fazer, vocês vão ter que reaplicar novamente. Então, gente, fomos e reaplicamos tudo de novo. E com isso, demorou pra caramba, gente. O visto da minha irmã acabou dando certo. Minha irmã, depois de algum tempo, pegou o green card dela. E eu no meu perrengue, né? Gente, muitas coisas, muito dinheiro envolvido, muita dor de cabeça, sabe? Aquela incerteza, você não poder trabalhar de certas coisas porque você não tem os papéis. Você ser casada com um americano, seu marido americano ganhar viagens do trabalho pra ir pra Maldivas, pra ir pro Bahamas, com acompanhante pago, e você não poder ir porque você não pode sair dos Estados Unidos. Viagem de família pra Havaí, eu não podia ir. Que na verdade, gente, o Havaí, eu sei que vocês podem falar: Nicole, você tá ficando doida. Você pode tecnicamente ir pro Havaí, tá, gente? Mas o meu advogado uma vez me falou: tem 1% de chance do seu avião dar algum probleminha e eles terem que fazer uma diferente rota, e se você ter que parar em outro país, você não consegue entrar mais pros Estados Unidos, independente de você estava indo nos Estados Unidos. Então, eu sempre fiquei com esse medo. Eu falei: gente, não vale a pena eu querer ir numa viagem que talvez vai que dá zica comigo, dá 1% comigo, e aí eu não posso voltar mais para os Estados Unidos.
Então, simplesmente foram muitas lutas e conquistas, muitas tristezas, muitos choros, muitas lágrimas. Então, assim, gente, foi muitas coisas que era muito difícil, sabe? E eu sempre tentei ser positiva quando o Tyler trabalhava e ele ganhava viagem pra ir pra outros lugares. Tipo, ele foi pro Bahamas uma vez. Claro que eu ficava triste, né, gente? Eu sou humana. Você vê seu marido lá na viagem, que que a sua viagem também tava paga, ou seja, minha viagem tava sendo paga e eu não podia ir, gente, sabe? Mas eu sempre ficava assim, não, tudo bem, é a vez dele, ele trabalhou duro, ele merece, né? Pra mim seria só uma luxúria. Então eu sempre tentava ficar mais positiva e fazer viagem com eles pra mim me sentir que eu estava viajando também, tá, gente? Gente, depois de todo esse rolo, abrimos o processo de novo e o processo começou a estar em andamento. Depois de bastante tempo, gente, esse processo foi aceito e aí começava a parte 3 do processo. E, gente, a parte 3 é uma parte que estamos agora vivendo. É bem interessante. A parte 3, a gente teve que mandar uns documentos. Até hoje eu não entendo muito bem qual que é a parte 3. Mas aquela segunda parte foi aprovada, ou seja, eles acham que se a gente tivesse que fazer essas mudanças muito radicais na nossa vida, isso afetaria muito o Tyler como americano, como o direito dele de estar no país dele, ele talvez ter que ir morar no Brasil, ou, né, várias coisas. Então, essa parte foi aceita, mas essa parte ela fica no envelope, tá, gente? E aí a terceira parte é basicamente um pedido de perdão. Essa terceira parte, eu tenho que sair dos Estados Unidos. Então, é basicamente o motivo de perdão. Nicole, tem uma possibilidade de negarem o visto lá? Tem, gente, tem. Mas eu tenho muita fé em Deus que isso não vai acontecer. O meu advogado falou que eu perguntei, né? Eu sou uma pessoa que eu prefiro saber e já me preparar. E ele falou, Nicole, é 1% de ser negado. É muito difícil, é mais quando eles veem alguma coisa estranha ou realmente conseguem perceber que o casamento não é verdadeiro. Mas quando já foi aceito essa segunda parte do processo, mostrando o casamento de vocês, a dificuldade de estarem longe e várias coisas, que isso afeta também muito nessa terceira parte do processo. Mas é um estilo de perdão. Eu tenho que sair dos Estados Unidos e voltar com o visto que eu posso estar aqui novamente, tá, gente? Então, agora mesmo no meu passaporte, eu só tenho o carimbo do visto quando eu vim, do visto K2, e não tenho mais nada. Fiquei fora de status, né? Porque o meu visto, digamos, expirou quando a gente não aplicou aquela época quando eu estava solteira. Então eu fiquei fora de status, é assim que eles chamam. Eles não chamam ilegal, gente. Uma pessoa ilegal é uma pessoa que passa por debaixo da fronteira ou entra ilegalmente nos Estados Unidos. Os advogados e os imigrantes, eles chamam de out of status, uma pessoa que está fora de status, geralmente quando o seu visto expirou e você ficou ali ainda, tá? Mas é muito mais comum falar ilegal, né, gente? Porque parece que é a mesma coisa. Você não pode trabalhar, você não pode fazer um monte de coisa. Tecnicamente você está ilegal, mas eles chamam de out of status, que significa fora do status. Então você não tem um status aqui nos Estados Unidos. Então é um tipo de perdão que eu tenho que sair dos Estados Unidos e voltar novamente. Quando eu vou fazer a entrevista no Rio de Janeiro, gente, essa é uma loucura e é a parte que eu quero explicar pra vocês um pouquinho, tá? Achávamos que ia demorar um pouco mais essa entrevista pelo fato, né, gente, do vírus. Muitas pessoas, a própria imigração, né, gente, fechou basicamente por quase um ano. Eu conheço até uma pessoa que marcou a entrevista e só conseguiu vaga para ano que vem pra entrevista. Então, tá muito congestionado lá o sistema deles e pessoas queriam pedir visto e tá muito difícil mesmo. Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Eles basicamente, né, estavam com muitos casos, então eu imaginei que não ia ser agora. Recebemos uma carta falando sobre isso, então meu advogado nos aconselhou, ele falou, olha, eu achava que ia ser um período, recebi uma carta que tipo assim, não ia ser, que tava demorando muito. Então assim, foi muitas coisas, que foi até um dos vídeos que eu fiz, que eu não ia mais pro Brasil esse ano. Eu achava que eu ia no começo do ano e não foi. Gente, por muitos anos, tá? Então, tudo isso que eu tô contando pra vocês em 2 vídeos aconteceu em quase 6 anos. Ó, 6 anos nada, gente. 6 anos eu tô casada. Já fazem 8 anos. Já fazem basicamente 8 anos que eu tô vivendo esse pesadelo da imigração de verdade. E eu estou casada, vai fazer 6 anos agora, dia 22 de agosto. Então, vai
fazer basicamente 6 anos. Eu vou ter, eu acho que, né, a entrevista e tudo, com 6 anos de casada, gente. Tipo, isso é geralmente as pessoas já quase pegando a cidadania. De verdade, é tipo muito louco na minha cabeça. Agora eu vou responder algumas poucas perguntas pra vocês. Então, né, a primeira eu vim com o visto K2. Nicole, quanto tempo de casada você tá? Eu vou fazer 6 anos de casada no dia 22 de agosto. Né, qual visto que eu vou ter quando eu fizer essa entrevista? Eu vou ter um visto temporário por um mês, que eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser nesse mês. Mas quando eu entro nos Estados Unidos, eles carimbam esse meu passaporte e depois desse carimbo, depois de um mês exato, o advogado falou, eu recebo o meu green card em casa. Que, gente, parece que eu tô falando aqui, parece que eu tô sonhando, de verdade, parece que isso não tá acontecendo, parece que eu não tô gravando esse vídeo pra vocês agora tão cedo quanto eu não imaginava. Tão cedo, entre aspas, né, gente? Quase 6 anos, mas passa assim, gente, é muito estranho, é uma sensação muito estranha. Mas, tecnicamente, eu recebo esse green card, tecnicamente não, eu recebo esse green card depois de um mês, quando eu volto pros Estados Unidos. Então, se eu volto, sei lá, dia 1º de setembro, 1º de outubro, eu recebo o green card na minha casa. Que eu não sei, gente, é muita informação de verdade. É um pouco, tem uma palavra em inglês chamada overwhelming. É muito, tipo, overwhelming pra mim. É um sentimento, assim, muito forte, sabe? Mas, vamos lá, vou explicar um pouquinho como que é essa entrevista. Então, isso é a parte do terceiro processo. Eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, que é o consulado onde faz esse tipo de processo de noiva, de green card, coisas desse estilo. Então, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro fazer a entrevista. Vou fazer a entrevista no consulado dia 16 de agosto. Mas antes, eu tenho que estar lá antes, porque eu preciso fazer um exame médico antes de fazer a entrevista. Então tem algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas. Mas como que é a entrevista? Então o meu advogado, na verdade, vai me ligar pra mim e pro Tyler no dia 3 de agosto e a gente vai bater um papo só pra ele nos preparar antes da entrevista. Mas basicamente a entrevista, o Tyler não precisa estar comigo e eles falaram que talvez por causa do coronavírus eles não vão deixar o Tyler estar comigo. Mas o Tyler vai estar lá, gente. Nem que se estiver na salinha do lado de fora, ele vai estar lá, eu preciso dele lá. E simplesmente o que meu advogado já tinha falado, mas isso, gente, faz muito tempo que ele me falou, então por isso que ele vai refrescar a nossa mente. Eles vão fazer perguntas pra mim sobre o meu relacionamento com o Tyler e eles vão abrir um pouco do pacote fechado que eu tenho que levar pra eles e eles vão olhar o meu caso, vão me fazer perguntas e é isso, pra realmente ver se a gente realmente tá casado de verdade, vão ver que foi aceito aquele processo e tudo mais. E aí, dali, eles já carimbam o visto se tá aprovado ou negado. É igual a entrevista de trabalho, de turismo. Eu não acho que é aberto, igual... Eu já fiz, né, a entrevista pra vir como estudante. Então, eu não acho que é aberto, igual fica, né, as cabines abertas. Eu acho que esse processo, pelo que meu advogado falou, é numa sala separada, é um lugar diferente. Então, eu entro em algum lugar e eu sento numa sala, numa mesa, e eles abrem as documentações. Estamos levando provas, fotos, cartas de familiares e amigos. Tem muitas coisas que a gente tem que mostrar na frente do oficiante. Eu espero que ele deixe o Tyler entrar comigo, seria tão bom. Mas se eles não deixarem o Tyler entrar comigo, tudo bem, eu sou uma pessoa forte, eu vou conseguir. Dali eles já carimbam e, né, igual o visto de turismo ou de estudante, depois de alguns dias eles enviam o passaporte carimbado na sua casa. Com aquele visto carimbado no meu passaporte, eu já posso entrar nos Estados Unidos no próximo dia se eu quiser. Eu vou estar ainda lá no Brasil por mais algumas semaninhas, porque fazem 8 anos que eu não vejo muitas pessoas, inclusive meu pai. Então eu vou ficar lá passeando um pouquinho, mas não vou ficar muito, tá, gente? Eu vou ficar só 2 semanas depois da minha entrevista e voltar para os Estados Unidos, gente. Mas é basicamente isso. Sinceramente, é muito surreal, gente. É muito surreal. Dá pra perceber que é confuso. Talvez vocês vão ter mais perguntas. Nossa, Nicole, mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Gente, simplesmente, vou até resumir tudo aqui nesse vídeo. Simplesmente, a imigração, desde quando eu apliquei como nova, eles, gente, me mandaram uma carta e eu tenho provas. Então foi muito bom, porque esse processo todo que a gente fez, eu aprendi que nós temos que ser espertos e não aproveitar, mas eles erraram, então eu peguei as provas, eu tenho uma carta pra vocês verem, que eu tenho uma carta da imigração, pelo lado de fora tá carimbado a data, digamos, desse ano, e dentro a carta tá com a data de 2 anos atrás. Então eu fiquei pensando, essa carta que eu recebi agora era pra mim ter recebido 2 anos atrás.
que era marcando biometria. Então assim, a imigração perdeu muita documentação nossa. Nossa, minha e da minha irmã, porque minha irmã também demorou pra caramba pra pegar o green card dela. Antes dela se casar, ela já tinha o green card dela, então ela nem precisou pegar o green card com o marido dela. Agora ela tá no processo já de cidadania, gente. Ela tá casada, eu acho que só faz 3 anos. Então, tipo, geralmente como é o processo, né? Demora um pouco mais, porque você pega o green card primeiro, depois a cidadania. Mas ela já tinha o green card solteira, então quando ela casou, ela já pôde, depois de 3 anos, dar essa aplicação pra cidadania. Mas é isso, gente. O resumo é isso. Simplesmente a imigração perdeu muitos papéis, abriu o caso meu em cima de outros casos. Eu violei o meu visto por ter casado com meu marido, porque esse era o único visto que não podia ser alterado através de casamento. Mas a gente decidiu fazer essa violação. E, gente, sempre numa lei, por isso que você tem que contratar um advogado, tá? Porque tem sempre uma lei, mas tem sempre brechas da lei. Então, assim, a lei que tinha, a gente conseguiu, entendeu? Achar uma brecha e fazer um outro processo em cima, né, disso, pedindo esse perdão. Mas é isso, gente. Estamos indo pro Brasil daqui a algumas semanas. Eu tô assim, louca, não tô nem acreditando. Nossos advogados estão nos ajudando nesse tempo, passando tudo que a gente tem que levar, todas as informações. Então vamos bem tranquilos e com tudo preparado. Eu só fico um pouco assim com ansiedade, né, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo e tem coisa que eu não consigo fazer agora porque tá lá em Utah e eu tô aqui no Texas. Mas, gente, quando acho que vocês assistirem esse vídeo, eu já vou estar em Utah, porque eu já tinha comprado uma passagem pra ir em Utah, porque minha irmã, provavelmente já nesse vídeo, minha irmã já teve bebê. Hoje, quando eu tô gravando, ela tá tentando ter o bebê agora. Ela já tá lá com 4 centímetros de dilatação, gente. Então, assim, provavelmente a bebê vai nascer hoje sim. Então, quando vocês verem esse vídeo, a Baby Stella já vai ter nascido, gente. Vai lá no Instagram da minha irmã, Tips with Loresca, e aí vocês vão ver, gente, o Instagram dela. Eu tô bem animada. E, gente, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar no WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp linkado lá no meu Facebook. Vocês podem entrar, Forever with Nicole. Pode me mandar mensagem, porque eu sei que deve ter sido muita informação, gente, em só 2 vídeos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha... Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter respondido muitas das perguntas pra vocês. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E fiquem ligados, gente, no meu Insta, porque vai ter muitas coisas que eu vou precisar da ajuda de vocês. Quero muito que vocês acompanhem essa minha viagem com o Tyler. É a primeira vez, gente, do Tyler no Brasil. Eu não tô acreditando. Ele vai amar, gente. O Tyler é uma pessoa assim tão simples e tão de bom coração que eu acho que ele vai amar tanto o Brasil, os brasileiros. Ai, eu sei que ele vai ficar com dor de cabeça também, gente, porque é normal. Eu fiquei, quando eu vim pros Estados Unidos, sabe, de eu ficar ouvindo o povo falar outra língua, eu ficava com muita dor de cabeça no começo. Era muito cansativo pra mim, sabe? Porque você fica tentando focar, entender e daqui a pouco você não entende mais nada. Aí você, deixa quieto, vou prestar atenção em nada. Aí você fica boiando, aí você fica com dor de cabeça. Mas eu sei que ele vai passar por isso também um pouco, mas ele já tá falando português bem melhor, então eu acho que ele vai gostar muito. Espero que o português dele melhore bastante nesse tempinho que a gente vai ficar lá no Brasil. E é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!